E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero responder aqui um comentário protestante sobre essa questão, A igreja proibiu a leitura da Bíblia, A igreja já proibiu essa leitura da Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos analisar essa questão. Porque, como o professor Felipe Aquino diz, há uma história aí, que não é contada. Os inimigos da igreja fazem questão de esconder o contexto da época, os motivos, que levaram a igreja a restringir a leitura, das Sagradas Escrituras. Assim faz com os acontecimentos da igreja, com a Inquisição, com esse fato em si, quando a igreja decreta essa restrição à leitura das Sagradas Escrituras. Então, os inimigos da igreja, veja, eu estou falando aqui os inimigos da igreja, eu não estou atacando ninguém pessoalmente, mas esse sistema que deforma a história da igreja, deforma os textos bíblicos e deforma também a história da igreja. E a gente vê que isso tudo é um sistema, um sistema de ataque à igreja, um sistema de Satanás para atacar a fé da igreja. Desde o seu início, desde o seu início. E uma das formas é isso aí, A igreja proibiu ler a Bíblia. A pessoa cega de raiva da igreja, de revolta da igreja, só lança isso. Olha, a igreja proibiu ler a Bíblia. E as pessoas dizem, olha, que coisa terrível. Como é que pode? Mas uma pessoa que está na igreja, para e pensa, como assim? Se essas pessoas não, será que essas pessoas que acusam a igreja não conseguem raciocinar, pensar? A igreja proibiu. Só isso. A igreja proibiu. Bom, é tanto detalhe para a gente analisar que seria muito tempo de vídeo. E fica cansativo. Então a gente tem que argumentar coisas que pelo menos a gente vai jogando luz nessa questão. No Concílio de Trento, em 1546, a igreja restringiu a leitura das Sagradas Escrituras. Mas vejamos como fez e por qual motivo. Então veja, no Concílio de Trento, em 1546, a igreja restringiu a leitura das Sagradas Escrituras. Mas é preciso ver, como ela fez e por qual motivo. É sempre assim, a gente tem que encontrar, tem que buscar esse motivo. Buscar como fez e esse motivo. Para quê? Para a gente não fazer um julgamento errado das coisas. Para a gente não fazer um julgamento errado das coisas. Não é simplesmente eu chegar e dizer, falar sobre a Inquisição, falar sobre esses assuntos, por exemplo, esse que a gente está falando aqui, dessa questão, por que a igreja restringiu a leitura das Sagradas Escrituras. É preciso analisar o contexto. Quem não ama a igreja, quem está dentro de um sistema que, enquanto mais atacar a igreja é melhor, só pega assim por cima, e não faz essa análise do contexto, da história. É preciso ver como a igreja fez essa restrição e por qual motivo. A gente sabe que no século XII, houve uma heresia terrível chamada heresia dos cátaros, que por sinal tem resquícios ainda dessa heresia dos cátaros no protestantismo. Tem um resquício muito claro no protestantismo, essa heresia dos cátaros no protestantismo. Então, é preciso analisar isso aí. Então, houve essa heresia, pesquisa aí sobre essa heresia dos cátaros, para você ir entendendo por que a mãe igreja, em determinado momento, nesse Concílio de Trento, restringiu
essa leitura da Bíblia. Por que ela fez isso? Porque a igreja quer que você leia as Sagradas Escrituras alinhado, né, em unidade com a vida da igreja. É para isso que a Bíblia foi escrita, né, para ser lida, né, vivida na igreja, né, lida na vida, né, da igreja e não fora. Por quê? Né? Porque a Bíblia é um livro da igreja. A Bíblia, né, é um livro da igreja. Santo Agostinho diz assim: não acreditaria no Evangelho se isso não me levasse, se isso não me movesse, né, a autoridade da Igreja Católica. Então vejam o que Santo Agostinho disse, né? Não acreditaria no Evangelho se isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Santo Tomás de Aquino diz assim, ó, a letra do Evangelho também mata. Veja, a letra do Evangelho também mata, se faltar a graça interior da fé que cura. A letra do Evangelho também mata, se faltar a graça interior da fé que cura. Isso está nas cartas de Paulo, né? A letra mata. Enfim, como eu disse, né? Não vou entrar muito aqui, porque é muito assunto, né? Mas pesquisa aí sobre a heresia dos cátaros. Então, essa heresia foi uma coisa terrível do século XII, né? Do século XII. Só para você ter uma ideia, né? Os cátaros eram contrários à maternidade. Para eles, a mulher grávida estava possuída e por gerar matéria seria a fonte de todo o mal. Por causa disso, matavam-nas. E quando um crime dessa natureza era descoberto, a população contrária a ele acabava por linchar os assassinos. Os heréticos, como se vê, não eram pessoas pacíficas, mas sim bastante violentas, capazes de gerar uma verdadeira convulsão social. O que fizeram de fato, causando um grande prejuízo, não só material, mas em vidas humanas. Eles invadiam propriedades, saqueavam, ateavam fogo e matavam quem se opunha à heresia, por eles defendida. Eu estou lendo aqui um texto do livro do padre Paulo Ricardo, Resposta Católica. Resposta Católica. Aqui tem uma matéria sobre essa heresia dos cátaros, né? Sobre essa questão de que a igreja algum dia, né, proibiu a leitura das Sagradas Escrituras. Então é por esse motivo que ela restringiu. O motivo foi essa heresia dos cátaros. Eles, veja só, eram violentos, matavam as mulheres grávidas, porque dizia que ela estava possuída. Gerava, né, matéria, seria na fonte do mal. Então veja que isso fruto de uma interpretação errada, né? Então isso fruto de uma interpretação errada. Meus irmãos, a mãe e a igreja, vendo esse tremendo erro, eles também desfaziam dos sacerdotes, né? Eles diz aqui, no texto de padre Paulo Ricardo, né, que eles traduziram, né, as escrituras para a língua francesa, se encontravam escondidos, desfazia-se do sacerdote, né, dizia que tinha coisa melhor para fazer, e cometia esses crimes contra as mulheres, né, grávidas. Veja, né, a igreja recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo de ligar e desligar. Ela recebeu a autoridade de ensinar, né, em todas as nações, fazer discípulos. Então ela tem uma missão muito grande. Vendo tudo isso, vendo uma heresia crescer, que aliás, né, se a igreja não combate essa heresia, ela sucumbia. Nós não teríamos a nossa civilização. Imagina uma heresia onde fazia isso com as mulheres grávidas. E a população linchava esses assassinos. Então, e se isso fosse crescendo, nós não teríamos a nossa civilização. Então, a igreja, como guardiã da verdade, como disse o apóstolo Paulo, né, coluna e fundamento da verdade, restringiu a leitura bíblica por conta desses erros, né, por conta desses erros de interpretação. Mas restringiu, né, veja, nesse contexto dessa
revolução, né, na sociedade. Então, muitas vezes, como eu disse, né, a pessoa é usada por esse sistema contra a igreja e diz, olha, a igreja proibiu a leitura das Sagradas Escrituras, sem analisar esse contexto. E outra coisa visível que a gente pode analisar é que os primeiros cristãos, né, dos primeiros séculos, não tinham uma Bíblia como a gente tem hoje, e foram, né, digamos assim, a época de ouro da igreja. Foi onde a nossa fé foi moldada, foi no início da igreja, nos primeiros séculos. E eles não tinham um evangelho na mão como a gente tem hoje. E por que eles eram mais fervorosos do que nós? Criam mais do que nós? Se não tinha, né, uma Bíblia na mão como temos hoje. Como é que o protestante explica isso, né? Se no início da igreja foi o tempo de ouro, os mártires se deixavam morrer pelas feras, pelos gladiadores, né, pela espada e pela fogueira, por todo tipo de tortura. E eles não tinham lido um evangelho como a gente lê hoje. Não tinham acesso a um evangelho. Então eles tinham mais fé do que nós. Então não significa necessariamente eu ter uma Bíblia na mão, ou debaixo do sovaco, como muitos católicos dizem, né? O cara tem a Bíblia debaixo do sovaco e acha que é um bom cristão por conta disso, né? Aí chega nos comentários às vezes e diz, porque a igreja proibiu, né, a leitura das Sagradas Escrituras. Veja, a igreja restringiu nesse tempo, nessa heresia, por conta disso. E como eu disse, né, os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia como nós temos hoje, e eram melhores do que nós na fé. E hoje, em 500 anos de protestantismo, podemos atestar, sem nenhum medo de falar, por isso que eu falo aqui com muita convicção, em 500 anos de protestantismo, retrocedeu, né, a fé no mundo. Uma tremenda bagunça. Pastores, pessoas desequilibradas, eu digo isso com toda certeza. A gente vê vídeo de pessoas desequilibradas com a Bíblia na mão, fazendo coisas absurdas com as Sagradas Escrituras na mão. Fazendo coisas absurdas. Pastor fazendo coisas absurdas em suas igrejas. Pedindo dinheiro discriminadamente. Fazendo gestos. Meu Deus, uma tremenda loucura que é o protestantismo em 500 anos. E eles estão com a Bíblia na mão. E nem se compara. Estão né, anos-luzes atrás dos cristãos de verdade. Por quê? E eles estão com a Bíblia na mão. Como é que você explica isso? Quer dizer, os primeiros cristãos respeitavam Nosso Senhor Jesus Cristo, respeitavam a igreja dele. Foram santos, mártires, né? E eles pegaram essa fé de onde? Da pregação da igreja. Eles tiveram tanta fé de onde? Né? Da pregação da igreja. Eles não tinham um evangelho como a gente tem na mão hoje. Hoje a gente tem o evangelho na mão e não tem fé no coração, né? Até rimou. A gente tem a Bíblia na mão, mas não tem fé no coração, como os primeiros cristãos. Como é que você explica isso, meu irmão, né, protestante, que fez esse comentário? Ah, a igreja proibiu. Analisa o contexto que a igreja proibiu, seja, né, sincero com você mesmo e pensa assim, se os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia com o zíper e tudo que a gente tem hoje, e eram fervorosos, né, com a pregação, né, do evangelho pregada pela Santa Igreja, e hoje temos a Bíblia na mão, cada um funda a própria igreja, e é uma tremenda confusão. Você não vê vídeos por aí de pastores, de pessoas rebaixando as Sagradas Escrituras. É por isso que o ateísmo militante cresce e zombam de nós cristãos por conta dessas heresias protestantes. Então não é o fato de eu ter uma Bíblia apenas. Tem que saber o motivo. E a igreja, como mãe e mestra, ensinou para os seus filhos. Antes de quererem ler a Bíblia, sejam católicos, recebam a mensagem da igreja, que era o que os primeiros cristãos faziam. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, mas receberam os sacramentos, receberam o ensinamento da igreja e foram santos. Até vocês, mesmo protestantes, reconhecem que os primeiros cristãos eram ou não eram santos. E eles tinham a Bíblia na mão, como a gente tem hoje. E por que eles chegaram àquela santidade? Porque eles ouviam a palavra pregada pela igreja de Cristo. Eles também viram Jesus Cristo pessoalmente? Não, mas eles acreditavam no testemunho da igreja. Então é fácil hoje condenar a igreja quando não se entende nada
da fé, quando não ama nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não ama a igreja não ama nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos deram a vida pelo testemunho da igreja. Eles não viram Jesus Cristo pessoalmente, mas eles viram o testemunho da igreja. Os primeiros que viram nosso Senhor Jesus Cristo, as testemunhas oculares, foram dando a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim sucessivamente. E hoje, a gente com a Bíblia debaixo do sovaco, ou no nosso carro lá ressecada, lá debaixo do retrovisor, achando que somos um bom cristão. Né? Hoje eu vejo um protestante passando com a Bíblia lá debaixo do retrovisor do carro, ressecada lá, acha que é um bom cristão, às vezes nem bom dia para você dar, porque acha que é um bom cristão. Coitado. Não é para guardar a Bíblia debaixo do sovaco, né, na mão, é para guardar no coração. E os primeiros cristãos tinham isso. Então é fácil de dizer a igreja fez isso. A igreja fez o que tinha de fazer em todo essa trajetória de 2000 anos da igreja. Ela fez o que tinha de fazer dentro daquela cultura, dentro daquilo que tinha para fazer. Qualquer pessoa em sã consciência entende isso. Então não julgue aquilo que você não conhece. Imagina aí uma avenida na sua cidade, uma avenida sem nenhum semáforo, sem nenhuma lombada, sem nenhum obstáculo. Os caras vão passar a 150, 200 por hora. Matando, tirando a vida das pessoas, colocando em risco a sua própria vida. Por que vão colocar ali um semáforo ou um obstáculo, né? Uma lombada? Por que vão colocar ali, fazer isso? Por que vão restringir a sua velocidade? Porque você está colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Então é por isso que se restringe. Por isso que existe lombada e semáforo, porque a gente não respeita. Então precisa de uma autoridade para fazer isso, para que nos freie, para que nos restrinja mesmo a nossa liberdade. Agora, eu tenho liberdade de passar ali a 150 por hora. Mas a sua liberdade pode causar a sua morte e a de outras pessoas. Então o Estado tira a sua liberdade de passar ali a 150 por hora. Coloca ali uma lombada, um semáforo, um radar, para lhe multar. Então, é isso que a igreja fez. A igreja viu que pessoas adiantadas queriam se adiantar, ser melhor do que a igreja, queria ensinar melhor do que a igreja, interpretou um texto errado e era contra a maternidade. Matavam crianças, matavam mulheres grávidas. Então veja, a restrição ela só acontece por causa disso. Você só não entende se você for realmente grosseiro mesmo, querer se tornar abertamente um inimigo de Cristo. Porque inimigo da igreja é inimigo de Cristo. Cristo disse, Lucas 10,16, se vocês... quem vos rejeita, a mim rejeita. Né? Quem vos ouve, a mim ouve. Entende? E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, aos inimigos da igreja, gratuitamente, porque não querem compreender o contexto da coisa. É preciso entender o contexto. É preciso entender, né, o contexto para saber julgar corretamente. Entende, meus irmãos? Então é nesse contexto que a igreja vai restringir a leitura bíblica em determinado momento. Procura aí a heresia dos cátaros, que você vai ver que loucura. E se a igreja não faz isso, né, as coisas estavam pior ainda. Então ela, como mãe, como vindo de nosso Senhor Jesus Cristo, é para a gente, né, acatar essas coisas da igreja. E não ficar condenando a igreja. Porque daí você está indo contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está indo contra Deus. Então, para a gente ir finalizando o nosso vídeo, é isso aí. Essa restrição foi por conta dessa heresia dos cátaros. E analiso tudo isso que eu falei. Os primeiros cristãos não tinham a Bíblia na mão como a gente tem hoje, mas tinha no coração. Nós temos a Bíblia na mão hoje e longe do coração. O protestantismo é uma tremenda... um tremendo erro. É um tremendo erro. Digo isso com toda a convicção do mundo. Qualquer pessoa em sã consciência que olhe para o protestantismo, as loucuras que os pastores andam fazendo com a Bíblia na mão, é incrível. E por causa disso, o caminho da verdade é blasfemado. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu deixo nesse vídeo. Como eu disse, é tanta coisa para a gente falar que leva muito tempo. Então, tá bom, né? Já chega. Dá para a gente já entender. Para quem quer entender, meia palavra basta. Essa restrição da igreja, eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente essa restrição da igreja. O cuidado
da mãe igreja para com os seus filhos. O protestantismo, em 500 anos, diluiu o evangelho de uma forma, né, tremenda, um absurdo. Só quando se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo final, que essas pessoas vão perceber por onde andaram. Como disse o apóstolo Paulo, né? Andaram em vão. Sem as colunas da igreja, sem estar em comunhão com a igreja, é andar em vão. Jesus Cristo disse também, né? Muitos vão dizer, fiz isso e isso no teu nome. Jesus Cristo vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, meus irmãos, é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário respeitoso, né? Compartilha aí esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.